Os pessoal, sou o Rogério Baltazar, vamos para mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixa o like se gostou e vamos embora pro vídeo. Pessoal, hoje vou falar um pouco a respeito de um tema que eu pensei aqui e assim, vira e mexe eu acabo vendo, entrando em discussões, né, da superioridade do jiu-jitsu, principalmente no início do MMA, né, como que realmente obteve tanto êxito assim, né, no início do UFC, né, e realmente, né, o jiu-jitsu teve muito êxito em frente às outras artes marciais, né. Só que daí eu comecei a pensar numa coisa que eu nunca vi ninguém falando. E vamos lá, vou colocar meu ponto de vista aqui. Claro, você pode achar que eu estou defendendo sempre a trocação ou a arte marcial de em pé, mas vamos, analisem comigo uma coisa. Quando começou o UFC, que foi criado pelo Rorion Gracie, foi um dos criadores, né, e tal, né, e tinha a família Gracie ali, que eram muito bons no jiu-jitsu, e pouca gente conhecia tanto ainda, né, eles além de estarem já acostumados com o MMA, e com o Vale Tudo, no caso, né, e eram muito bons, né, na luta agarrada, né, muito bons no jiu-jitsu, muito bons na luta agarrada. Eu diria, sem a menor sombra de dúvida, que eles eram a elite. Embora não existissem tantos campeonatos mundiais de luta agarrada como hoje em dia existe, né, ADCC, etc. Eles eram elite da luta agarrada sem a menor sombra de dúvidas, né? Enfim, o meu ponto é o seguinte, é que do outro lado, do lado dos strikers, como era uma luta, na época era bem arte contra arte, não tínhamos a elite dos strikers ali. Nunca vi ninguém falando isso, eu tava pensando, porque no início da UFC, que começou em 93, os candidatos ali, o Royce Gracie, representando o jiu-jitsu, e os candidatos das outras artes eram ilustres desconhecidos. Tinha alguns medianos, o Patrick Smith era um karateca mediano, bom, vamos dizer, um bom karateca, né? Participou de alguns campeonatos, foi bem, era bom campeonato de trocação. Ele foi bem no UFC também, tá? Mas ele perdeu acho que ele perdeu pro Royce mesmo, se não me engano, no segundo, terceiro. Mas era mediano. Tinha um outro karateca ali, que eu não lembro o nome, que era mediano, que lutou com o cara do sumô. Aquele que fez a final com o Royce, que era o do Savate, era um lutador mediano também, mas eram lutadores medianos da trocação. Por que eles eram medianos? Onde estava a elite da trocação aí? Alguém sabe me dizer aonde que estava? Estava no K1. A elite estava no K1. O K1 começou em 93 também. O K1 começou assim, porque o K1, em termos de trocação, nunca teve nenhum campeonato como o K1. O Glory não é igual ao K1, por quê? Porque o K1, quem participava do K1, quem participava das seletivas, dos eventos seletivas para o World GP, era só o campeão mundial da sua modalidade de trocação, né, de luta em pé, ou era muito relevante, né, para poder participar ali, né. Então toda a elite estava ali, tava Andy Hug, Peter Aerts, Ernesto Rust. Pô, mas se eles lutassem se eles estivessem lutando no UFC, eles iriam ganhar do Royce e tal? Eu não sei, talvez não, não tô falando que iriam, talvez não, porque realmente eles também não tinham conhecimento de chão. Só que eu posso garantir que ia ser bem mais difícil, ia ser outro nível, não ia ser tão fácil, até porque o QI de luta dos caras é muito bom, então os caras, o nível deles é muito alto, tanto que quando o Pride se destacou no Japão, daí o Pride estava acima do UFC, né, depois, lá por 97, 98, 99, ali o Pride estava acima do UFC, né, e em termos de popularidade, em tudo. E o Pride rivalizava em termos de popularidade com o K1. E conseguiu contratar alguns lutadores do K1 para lutar no Pride. Alguns que foram bem, se deram bem, mesmo antes de saber chão, como o próprio Mikko Cop. Não ganhou de todo mundo, foi o Mikko Cop contra o Minotauro, por exemplo. Minotauro é um lutador que eu respeito muito, sabe? O Crocop lutou muito bem e tal, chutou, bateu, o Minotauro apanhou nessa luta e no final o Minotauro conseguiu dar um armlock de ponta cabeça lá e ganhou do Crocop. Pô, foi incrível. Mas pô, foi o Mark Hunt lá, o Mark Hunt detonou, entendeu? Foi super bem, mesmo gordo daquele jeito. Então assim, a elite da trocação começou a participar do MMA / Vale Tudo no Pride.
no Pride que a elite da trocação começou a participar, né? Por questão financeira, porque tava ali, era a rivalidade deles do K1. O K1 ele era tão um nível tão alto de trocação. Eu vi esses dias o Marco Ruas falando sobre isso. Eu já tinha ouvido na época e que isso tinha acontecido, só que eu não sabia se era verdade ou não, né? E o Marco Ruas recentemente deu uma entrevista num podcast e ele falou exatamente isso, que convidaram ele para ir pro K1, para lutar no K1. Ele já tinha sido campeão do UFC e ele estava no Japão lá fazendo marketing lá, enfim, e convidaram ele para ir pro K1. E ele falou, ele já tava sem ligamento no joelho, já tava tudo fodido. Ele falou, pô, não dá pra eu lutar com esses caras em pé, não dá. O nível deles é muito alto, não tem como eu lutar com ele. O Marco Ruas, os caras são especialistas e tal. E daí o Marco Ruas repassou o convite para o aluno principal dele, que é o Pedro Rizzo, né? Só que não direto. O Pedro Rizzo foi fazer um ano, ficou treinando um ano na Holanda com o Peter Aerts, que é um dos maiores campeões do K1, com o Peter Aerts. E o Pedro Rizzo, para melhorar o nível dele em pé, para poder participar do K1. Ele foi participar do K1, daí, se não me engano, ele lutou numa das seletivas do K1 contra o Masaki Satake, que é um karateca lá, mas não é um karateca, não é dos principais não, sabe? Não é nada tão especial o Masaki Satake. E o Masaki Satake ganhou do Pedro Rizzo. O Pedro Rizzo é um cara bem conhecido, né, na parte da trocação. Então, para vocês verem como o K1 era um nível muito elevado. Então, isso que eu digo. Você falar, pô, mas o jiu-jitsu lutou com todo... Não, o jiu-jitsu, a maioria... Eu até citei aqui alguns que participaram que eram medianos, mas a maioria, vamos dizer a verdade, eram pangarés. Teve um lá que o Royce lutou... acho que foi não sei se foi no primeiro, acho que foi no primeiro mesmo, foi a primeira luta do Royce do primeiro, se não me engano, do primeiro UFC, que ele lutou, o cara tinha, na época, 50 anos, o Royce 30 e poucos, né, eu acho, 30 anos, ou menos. O cara tinha 50 anos, era faixa preta em 10 artes marciais diferentes e tal. Um cara nunca tinha lutado daquele jeito na vida, não sabia, né? Aquelas graduações assim, picareta que a gente fala, né? Tinha um monte assim. Tinha cara que vinha lá que não existia. E nesse caso específico, o Royce até ganhou do cara sem até machucar ele. Ganhou sem, derrubou no chão, só ganhou sem, né? Foi fácil demais. Naquela época tinha muito assim, entrava gente assim, acho que a pessoa falava, só não tinha Sherdog, nada, né, pra constatar. Eu tenho 500 lutas, 500 vitórias, o pessoal falava lá e daí eles anunciavam como se fosse verdade, né. É tipo o Rickson, né, 430 lutas, 430 vitórias, ninguém sabe o registro dessas lutas, foi meio assim. Então, eu digo, se colocasse ali, sei lá, Andy Hug versus Royce Gracie, Andy Hug sem saber chão versus Royce Gracie daquele jeito lá, Royce Gracie ganharia? Talvez, cara, mas entrar pra derrubar um Andy Hug ali, com risco de tomar uma joelhada, com risco de tomar um Kakatotoshi com tudo e acabar a luta na hora, é um cara muito mais habilidoso. Pega um Mike Bernardo, um Mike que já faleceu, quem lembra do Mike Bernardo? Um Jerome Le Banner. Então, assim, eles poderiam ganhar? Poderiam, tá? Poderiam, mas é outro nível, entendeu? Então, isso que eu tava pensando. É muito fácil falar assim, o jiu-jitsu ganhou de todas as artes, só que não existe arte melhor, não existe arte melhor. O que existe é lutador melhor. Ele pegou a elite de outras artes? Não, o Royce não pegou porque não é que ele não quis pegar, não pegou porque não tava ali, o UFC não tinha cacife, na verdade, pra trazer esses caras. Esses caras não tinham, eles estavam num evento, estavam iniciando um evento mega top, super, que era o K1, e o interesse desses caras eu nem tava, né? Posteriormente surgiu o Pride, que daí conseguiu trazer alguns desses caras para o Pride, mas assim, então, de um lado tinha a elite da luta agarrada, e a elite da luta agarrada, eu digo, mesmo os que eram do Western ali, da Greco-Romana e tal, tinha o Dan Severn, que era muito bom, tinha Kenshin Rock, que eram mesmo os caras que não eram de jiu-jitsu, mas era da luta agarrado, se concentrou uns caras muito bons ali. E do outro lado, do lado da trocação, não tinha ninguém de relevância, de alta relevância. Não tinha, simplesmente assim, né?
Então, por isso que eu digo, o pessoal fala, a arte é melhor e tal, é muito infantil, entendeu? É muito infantil. Eu vejo o pessoal, muita gente do jiu-jitsu com essa infantilidade aí até hoje, sabe? Não, o jiu-jitsu é melhor arte, é melhor. Já comprovou o quê? Comprovou o quê, entendeu? Existe um lutador melhor. O Royce, na época do UFC, ele estava mais preparado que todo mundo, sem dúvida alguma. Principalmente nos primeiros, né? Estava mais preparado, a arte dele, o jiu-jitsu foi muito eficiente, mas não lutou com a elite da trocação. Não lutou, tanto que hoje nós vemos trocadores de elite, como o Adesanya, por exemplo, o Alex Pereira, entendeu? São trocadores que não têm um jiu-jitsu bom. Treinam jiu-jitsu também, treinam defesa de queda, porque todo mundo tem que treinar tudo, mas eles não são bons. O Adesanya não é um bom lutador de chão, não é. Ele não consegue finalizar um faixa azul no chão. Eu tenho certeza disso, faixa azul de qualidade, ele não é. Ele sabe levantar bem, ter qualidade. É difícil chegar nele porque ele consegue manter distância, isso é mérito da parte da trocação dele. Mas por quê? Porque é um trocador de elite. É um trocador de elite, é difícil. Ele não usa nem tanto. Ele tem uma defesa de queda boa, só que é difícil encostar nele para derrubar. Grudar ele, por quê? Porque o cara é um trocador de elite. É diferente. Não é a mesma coisa que você pegar um faixa preta, vamos dizer um faixa preta qualquer aí que não é desse nível e colocar ali, né? Então são coisas diferentes. Quando você pega elite com elite, aí é outra coisa, entendeu? Aí é outra coisa. Então hoje você vê, quem é da elite da trocação, sabe, claro, óbvio, de as pessoas às vezes, quando eu não gosto de discutir muito na internet com quem é do jiu-jitsu, porque eles vêm falar isso aí. Falar, mas a pessoa aprendeu, teve que aprender jiu-jitsu e tal. Mas quem é do jiu-jitsu tem que aprender a socar e chutar também. Entra com só com o jiu-jitsu lá pra ver. Não entra só pra ver, né? O último grande lutador que entrou com digamos, com 90% de jiu-jitsu e foi bem. Foi bem, eu até gosto dele, é o Demian Maia. Foi bem, mas ele foi bem. Não foi nada espetacular. Foi bem e perdeu no chão pro Weidman, Chris Weidman. Chris Weidman deu um baile no chão e é um top do jiu-jitsu. Então você fala, então é assim, quem é da trocação vai lutar chão, tem que saber chão, tem que saber wrestling, tem que saber luta agarrada. Quem é da luta agarrada tem que saber trocar, tem que saber chutar, socar, senão não funciona, não consegue mais. O esporte evoluiu nesse ponto. Bom, pessoal, o recado de hoje foi esse. Espero que tenham gostado.